tudo bem? Eu me chamo Felipe Valente, sou professor do CPJur na área de processo civil e direito civil. Nós estamos aqui hoje para tratar dos 5 anos do novo CPC. Novo, nem tão novo assim, são 5 anos de CPC. Vamos então falar de alguns pontos que para muitos seriam a vanguarda do processo civil e não é bem assim. Vamos lá, vamos tratar um pouco disso para cada um ter a sua própria opinião sobre esses temas. O primeiro tópico que eu quero falar com os senhores foi o que deu certo, teoricamente falando, que foi prometido pelos legisladores da época e deu certo no novo CPC. Dentre esses, o primeiro que eu considero são os prazos. Os prazos recursais, eles foram todos unificados, tirando os embargos de declaração, ou que alguns chamam embargos declaratórios, 5 dias úteis. Os demais recursos no processo civil são 15 dias úteis. Isso foi um baita talento para a gente não ficar se perdendo em relação aos prazos, né? Alguns professores até brincam. Considere que todo recurso são 5 dias úteis. Não perca o prazo. Aí vamos combinar, né? 5 dias úteis ou 15 dias úteis são mais do que 5 dias ou 15 dias. A questão de colocar em dias úteis tornou essa contagem de prazo um pouquinho maior. E além de falar da questão dos prazos unificados dos recursos, tem um outro artigo que está aí, 218, parágrafo 3º, que é quando sai aquele despacho enigma. A gente pega lá, o despacho está escrito ao autor, ao réu, ao recorrente. O que ele quer dizer, né? A gente primeiro tem que saber o que o julgador pretende. E segundo, qual é o prazo que ele quer. Se houver omissão nesse aspecto, o CPC fala, são 5 dias úteis para cumprir esse despacho que ali está. Sabe-se lá o que ele estiver pedindo, né? Mas, primeiro tópico, então, importante de relevância, que deu certo, foi bem aplicado e realmente colou, é o prazo unificado para recursos, exceto os embargos, e o prazo na omissão legal, 5 dias úteis, seja qual for a esfera do processo civil, certo? Outro ponto aí que acabou dando muito certo dentro do processo civil é a JG, né? Agora, a JG ela pode ser modulada. Como assim? A gente tem a hipótese de ter a gratuidade de justiça parcial ou total. Sem contar que essa modulação também quer dizer respeito ao pagamento. A gente agora pode solicitar o pagamento de forma parcelada. A gente já tinha o pagamento ao final e no início. Agora pode ser feito o pagamento de forma parcelada. Então, quando você for abordar e for pedir uma JG, cuidado, peça lá na sua petição inicial, na sua petição de e-mail, na sua defesa, peça a gratuidade na sua plenitude, em todos os parágrafos, todos os incisos, perdão, do parágrafo 1º do artigo 98. Né? Lá tem um rolzinho do que é alcançado pela JG. Em alguns casos, a pessoa não tem a gratuidade da perícia, em outros não tem o caso da citação, enfim, são vários atos processuais em que a parte não teria, né, a gratuidade em um ponto e em outro ela teria. Então, isso acabou colando. A modulação da JG acabou dando certo. Aí eles perguntam, imagina que o juiz fala assim, defiro JG, ponto. Você pode ficar feliz. A JG, ela é plena. Agora, se ele quiser dar de forma parcial, ele tem que apontar o que foi alcançado pelo benefício e o que não foi alcançado pelo benefício da JG. Beleza? Um outro ponto que nós temos que pensar dentro do CPC que colou em intervenção de terceiros. Não, mas como assim, Felipe? Ela já existia? Sim, já existia. O fato é que nós tivemos duas intervenções de terceiros que não estavam codificadas dentro do processo civil brasileiro e foram agora aceitas. Quais sejam um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nome gigantesco, né? E a grande novidade aí é que ela pode ser inversa, ou seja, eu posso desconsiderar a pessoa jurídica e na física e vice-versa, né? Isso é uma novidade e que realmente deu certo. Para quem é da área trabalhista falar, isso não é novidade nenhuma. Eu sei que não é novidade nenhuma, mas dentro do CPC é uma novidade que colou. E outra, o amicus curiae, o ajudante do julgador, que também era uma questão doutrinária, não tinha previsão legal, agora está aí expressa dentro do CPC. Okay? Então nós temos, por enquanto, 3 aspectos que, se a gente parar para analisar, nesses 5 anos da publicação do CPC, só para ficar claro, eu estou falando da publicação, ok? Deram certo, né? Poderes do juiz. Artigo 139, inciso 4º, o polêmico 139, inciso 4º. Por quê? Todo mundo que é do direito, e até quem não é do direito, deve ter visto nos últimos anos notícias no sentido em que o juiz mandou caçar, ou pelo menos apreender, a carteira de habilitação, o passaporte, o cartão de crédito. Isso vem da onde? Vem do artigo 139, inciso 4º. Porque nesse inciso fala que o juiz ele pode tomar
todas as medidas necessárias. Todas as medidas necessárias. Todas. Coercitiva e por aí vai. Então, ele pode fazer o que ele bem entender para que seja cumprida a coisa julgada. Então, se é para o bem ou se é para o mal, isso é uma outra discussão. O fato é, esse inciso, esse poder do juiz, colou, vingou? Sim, vingou. Se ele vai ser arbitrário ou não, isso é uma outra discussão, certo? E uma quinta hipótese aí que deu certo dentro do CPC é o julgamento antecipado da lide. Não é novidade o julgamento antecipado da lide. A questão é, a novidade é o julgamento total e parcial. Por quê? Eu vou lhes dar um exemplo que eu sempre uso na graduação. Né? Imagine que nós temos uma discussão civilista em que envolva dano moral e dano material. Se eu tiver já ocorrido a contestação pelo réu e ele não tenha, né, contestado a parte do dano material, então imaginemos um acidente de trânsito onde o motorista que sofreu o dano, ele é piloto de aplicativo, né, o termo que está na moda, ou taxista, e o carro tem que ficar parado. Isso vai gerar lucro cessante e vai ter dano moral. Isso não se discute. Mas a gente pode pensar que um dano material já pode ser demonstrado lá na petição inicial? Pode. Como? Imagine que o autor levou, junto à sua exordial, 3 orçamentos, demonstrando a média de valor que iria gastar para fazer esse serviço, e um de 1.000, bem simples, um de 1.000, um de 2.000, um de 3.000, média 2.000. O réu não contestou isso. Ele só veio contestar o lucro cessante, o dano moral, apresentou a sua defesa, o juiz colocou o processo, né, para fazer a fase de saneamento, levando a fase instrutória, probatória, e aí ele, juiz de ofício, decide julgar já naquele momento o dano material. Pode? Pode. Julgamento antecipado parcial do mérito. Já está maduro o julgamento desse tópico. E aí a gente pode pensar numa abertura do processo em 2 linhas. Vai seguir o rito normal do processo, no que se refere ao dano moral, lucro cessante, e vai seguir já a execução, o cumprimento da decisão referente ao dano material. Então, eu posso pensar no julgamento antecipado total ou o parcial. Antes isso não tinha, a gente pensava muito na figura do julgamento antecipado da lide, ou seja, estava todo pronto o processo para ser julgado. Nesse caso, não. A gente pode ter um ponto que não esteja tão preparado assim, que vai necessitar da fase instrutória, e o outro que está pronto, maduro. E o juiz já pode dar o mérito dessa decisão. Então, a gente tem aí, né, uma divisão no que se refere ao mérito. Esse tópico aí, essa matéria que vem a ser julgada de forma parcial, antecipada, o recurso que você vai poder interpor em face dele vai ser o agravo de instrumento. A gente vai falar daqui a pouquinho do que não deu certo. Mas essa matéria aí, que já foi julgada antecipadamente, parcialmente, agravo de instrumento. Ok? Agora, seguindo adiante, né, se houver só o julgamento antecipado total, né, não tem que ter fase instrutória, nada disso. O que é possível, nessa matéria que você quiser discutir, vai ser apelação. Certo? Então, isso deu certo, isso deu uma celeridade ao processo mesmo, porque ao invés de esperar todo o mérito, tem parte que eu já posso fazer a análise, já posso fazer a discussão, já posso fazer o seu cumprimento, né, para quem sofreu dano. Isso é muito interessante, óbvio que é um exemplo bem básico para a gente trazer aqui à baila, mas é uma discussão que vale a pena pensar que deu certo, essa divisão, né, da parcial ao agravo, da total à apelação. Certo? Então, são esses 5 pontos, né, desses 5 anos que deram certo no CPC.